Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez então, segunda parte, eu quero ler para você então. Eu coloquei ali Deuteronômio 18, versículo 9 em diante. Amém? Glórias a Deus. Ali está escrito, versículo 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, significa sacrifício. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Está vendo? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores, adivinhadores, etc. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Amém? Então, é claro, como eu falei, o motivo é porque são coisas abomináveis. Abominável o que é? São coisas satânicas, coisas malditas, abomináveis. Aleluia! Por que abomináveis? Porque a energia, o agir nesses lugares não são de Deus, são de Satanás. E ali não está o Espírito Santo, ali está demônios, energia de demônios. Os demônios que foram expulsos do céu por Satanás e que estão a seu serviço, sabendo que a natureza de Satanás é matar, roubar e destruir. Então, fuja disso, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, glórias a Deus. Repetindo então, 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém? Então veja bem, de tudo que nós conversamos, meus queridos, de tudo que nós conversamos. Agora, veja, qual é o foco de Satanás? Se essas pessoas estão nas suas garras, sendo conduzidas por elas, por ele, aliás, aleluias, que aqui desliga às vezes. Qual é o foco então de Satanás? Onde é o lugar que ele tem que agir e operar? É na igreja, aleluias, são em nós cristãos. Então, a sua luta é esta aí, aleluias, roubar, matar e destruir. Som deu um problema ali, seguimos então, sem o som. Amém? Então veja, a igreja é o foco de Satanás. Você é um cristão? Não está mais nas garras do diabo. Você agora está no reino de Deus, no reino de Jesus. Então ele vai investir pesado nisso. E você precisa estar atento, firme em Cristo, na palavra, vivenciando essa realidade para que você não seja vencido por ele. Amém, amados? Por isso que a Bíblia declara que nós somos filhos da obediência. Porque se obedecemos a palavra de Deus e vivemos uma vida com Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Agora, veja, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Primeira parte, vimos como é que ele age. Delicadeza, né? Palavras macias, lisonjeiras, educadas, né? E as pessoas muitas vezes ficam sem conhecer a palavra. Isso não muda nada, querido. O que muda é estar aqui. Aleluia! Esse livro aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, é essa palavra que define quem é quem no reino espiritual. Deu para entender? Então veja bem, dentro da igreja, é claro que esse anjo de luz, ele está presente. Aleluia!
E nos dias de hoje não é tão difícil, amém? Você vê que nesse caso havia o quê? Obreiros fraudulentos, não é? Transformando-se em apóstolos de Cristo. Tem uma escritora que era, né, da magia negra, e ela diz simplesmente, queridos, que na época dela, e uma tal Elaine, eles se fardavam de evangélico para participar nas campanhas evangelísticas e para orar nas reuniões de oração, para ter uma ideia. Que oração? Então ia para destruir a oração, para se opor, para impedir aquele trabalho. E elas disfarçavam, se vestiam, aleluia, de evangélicas. Peruca, cabelo comprido, saia comprida. Fica fácil, né? É só chegar em certas igrejas e tá pronto. E dizer que é evangélico. Ah, e falar diferente. Né? É só fazer uma imitação, não é difícil. Satanás ele faz isso. Amém, amado? Esse é um processo, e anda por aí. Pessoas treinadas para entrar nas igrejas e destruir, trazendo fofoca, maledicência, aleluias, e outras coisas mais. Aleluias, sempre para dividir. E, segundo essa escritora, muitas igrejas de pequeno porte, e algumas de médio, quebraram por causa disso. Aleluias. Então, existe um grande movimento satânico nas igrejas para destruir ministério, impedir ministério, se opor à obra de Deus. E nós precisamos ter consciência, é por isso que eu estou pregando essa palavra. Agora, anjo de luz. Nós vimos muitos anjos de luz dentro da igreja. Aleluia. Você vê uma coisa interessante. Porque Jesus declara o que o falso profeta? É uma coisa. Pelas suas obras vocês os conhecerão. Pelas obras. Pela vida da pessoa. Que nós conhecemos quem é e quem não é. Em termos de frutos. Aleluia. E ele fala isso, né, sobre os falsos profetas, ou sobre os fraudulentos, os falsos apóstolos e todo aquele, né, que estão no meio da igreja para ciscar, para impedir, para detonar. E nós precisamos estar, não é, vigilantes nisso, aleluias, porque isso acontece muitas vezes fora dos nossos olhos. E muitas vezes a gente não está nesse sentido, só vai saber quando der o estouro. Aí dá um estouro, meu Deus, saiu quase a metade da igreja. Porque ali houve um anjo de luz. Ali houve um anjo de luz. Você pode ter certeza. Porque só quem divide é Satanás. Me desculpe dizer, é Satanás. É anjo de luz, que estava ali no meio, e de repente ele fez uma rebelião. Sabe, porque a pessoa que é correta e honesta, ela sai sozinha. Ela não procura adeptos para sair, ela sai sozinha. Amém, queridos? Então, veja bem, você vai pensando a respeito. Agora, existe também aquele que usa a estratégia de Satanás, anjo de luz. Palavras bondosas, palavras motivantes, um amor assim, ó, fora do normal, não é? Que às vezes chega e as pessoas ficam impactadas com isso, porque isso realmente toca as pessoas. Vou dizer mais uma vez, isto não é tudo. Tem que ver o fruto daquela pessoa, não é? Onde ela tem andado, o que ela tem empregado e principalmente na sua casa. Amém? Seja homem ou seja mulher. Porque é muito fácil, querido, fora a gente se disfarçar de alguma coisa e apresentar uma realidade, não é? Que não existe. Agora, no dia a dia, quem está perto de você, não tem como você, não é, se perder. Você vai conhecer e sabe e discerne a luz das trevas com relação às pessoas. O anjo de luz é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que se mostra sempre acima da média, que busca isso. Aleluias. E a gente sabe que tem pessoas no meio da igreja que ainda a idolatria está no comando. Então eu acho algo maravilhoso. Que pessoa, não é? Queridos,
acima da média, só tem uma pessoa, que chama-se Jesus. Não entra nessa, é anjo de luz. Aleluias. Porque a própria pessoa que não é anjo de luz, ela se coloca no seu lugar e não aceita a glória. E diz em Romanos, aliás em Mateus, o próprio Jesus, que maldito é aquele que recebe louvor, glória, aleluias, mas que busca isso. E quando recebe isso, aspira o louvor e adoração como se fosse e tivesse direito. Misericórdia. Daqueles que não conseguem enxergar, porque não conhece a Deus, não conhece a palavra, não tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Então, ficam cegos diante dessa realidade. Aleluias. Então, queridos, é preciso entender muita coisa. E a igreja é o alvo de Satanás. Há muitas pessoas pregando em altares que jamais devia estar no altar. Há muitas pessoas aí, artistas, que se convertem e logo se tornam cantores, já com mensagens, aquilo como um toque de mágica, de um dia para o outro, pronto. Aleluia. E você vai ver então, querido, as artimanhas terríveis de Satanás. Agora tem uma coisa importante na igreja que eu vou falar. Nós abrimos portas, nós demos espaço, e principalmente no que diz respeito a pessoas que têm bons argumentos, boa desenvoltura, pessoas que cantam muito bem. Não é? A arte na igreja tem sido uma maneira de Satanás passar e nos dar uma rasteira. Aleluia! É claro que é importante cantar bem, bonito, bem ensaiado. É muito importante isso. Mas, hoje em dia, se não for profissional, não louva na igreja, não participa no altar. Aleluia! Então, a gente vê, amado, quanta coisa está fora de ordem. Aleluia! E é necessário, né, ficar atento a essas coisas. Aleluia! Senão aquele que não canta muito bem, aquele que toca mais ou menos, vai ficar ali, no cantinho, de lado. E não é assim. Muito mais importante que o profissional é um coração puro e uma vida santa. Se alguma coisa pode acontecer para elevar a igreja e para manifestar sinais e maravilhas, é santificação. Foi isso que Deus falou para Josué. Aleluia, santificai-vos, e eu farei maravilha no meio de vós. Não é canto, não é violão, não é guitarra, não é arte, mas é unção, é poder de Deus. E é isso que o diabo tem neutralizado, porque muitas coisas têm acontecido. Uma igreja motivadora, que motiva as pessoas. Tirei o curso de vendas da DVB e eu aprendi o que é motivação. Para mim é fácil saber disso. Aleluia. A motivação é emoção. E logo ali, queridos, nas primeiras derrotas, você já está vazio de novo. Mas a palavra de Deus, ela nos cura, nos sustenta, nos transforma. E quando você recebe a divina semente, pode ter certeza, ela vai prosperar na tua vida. Aleluia. E naquele momento da luta, da dificuldade, ou quando o diabo se levantar, você pode ter certeza, ela vai te sustentar e te conceder vitória. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é poderosa e não volta vazia. Aleluia. Então aqui está essa palavra, não é? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Do que eu falei aqui é verdade. E aqui está a palavra de Deus. Amém, querido? Nós temos que vigiar. Aleluia. Quem tem que vigiar? Pastor, que é a maior autoridade na igreja. Se mudar, não sei. Aleluia. Tem que vigiar. Tem que vigiar. E qualquer situação, sabe que saia fora do prumo, é preciso chamar a pessoa, conversar com ela, isso vai ser melhor para ela mesma. Aleluia. Porque muitos precisam de uma correção, de uma disciplina. É verdade. Para que saiam do caminho de morte. Porque o caminho de morte é traiçoeiro.
Mas a pessoa nem sabe. E tem que vir alguém lá para exortar e dizer, ó, esse caminho é de morte. Tá certo? Fica então essa palavra. Deus te abençoe. E com alegria que eu pude então passar isso para você. Tá certo? Estamos numa guerra. E você precisa estar preparado. E todos são chamados a isso. Amém? Leia Efésios capítulo 6. Aleluias. Todo ele. Deus te abençoe.